Bom dia, bom dia! Hoje o que? Sexta-feira, sextou, o dia de quê? Dia da nossa última live da semana. A nossa live, essa semana inteira eu falei sobre avaliação e prescrição do treinamento aeróbio. Galera chegando aqui sexta-feira, 10 horas da manhã. Agora um pouquinho mais, vamos lá, vamos ver. 10h07, a gente tá esperando o pessoal chegar. Meu cafezinho já tá aqui, ó. Meu cafezinho do quê? Da caneca azul, azul caneca, caneca azul, azul caneca. Sejam bem-vindos aqui à minha casa, sejam bem-vindos aqui ao nosso local de trabalho, a casa de vocês. Entrem, fiquem à vontade, aqui é a casa de conhecimento, a casa de estudo, de trabalho, de diversão, sim. Estudo pode ser legal, pode ser divertido, pode ser bacana, você pode ter vontade, prazer ao estudar, prazer ao ter conhecimento. Galera, tá entrando, bom dia Ju! A Ju Madruga, que é minha aluna na segunda turma de pós-graduação do ISUBRA, pós-graduação em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva, que acontece aqui em Porto Alegre. Nós já estamos com as inscrições para a terceira turma abertas. As turmas acontecem uma vez por mês, sábado e domingo, durante 12 meses. É um estilo, é um modelo de pós-graduação híbrido. Tem aulas presenciais e aulas EAD também. Vamos ter a foto do print? Vamos ter hoje a nossa foto do print. Veja, eu estou com uma outra camiseta, com uma outra estampa geek. Ó, então uma outra estampinha. Eu estou desfilando, hoje a semana foi toda de camisetas novas, né? Foram 4 dias aí com camisetas novíssimas. Primeira vez que eu estou usando essa camiseta também. Show de bola. Tudo para quê? Para vocês que estão aqui comigo, curtindo estas lives da semana do treinamento aeróbio, da avaliação do treinamento aeróbio. Eu agora tenho uma barbada para vocês. Eu convidei um aluno meu de pós-graduação da primeira turma, tá? Que vai vir fazer uma participação com vocês. O Lucas Malman. O Lucas Malman, ele é nutricionista e vai falar algumas coisinhas para nós referentes à nutrição para o treinamento aeróbio. Vou chamar ele aí. Posso chamar ele para vir conversar conosco? Ele vai ficar uns 20 minutinhos com a gente aqui. Eu vou perguntar algumas coisas para ele, a gente vai tirar algumas dúvidas de nutrição e depois a gente retorna para finalizar a relação de treinamento e avaliação aeróbica. Eu tenho algumas coisas para contar para vocês. Grande Lucas Malman, o garoto mais bem arrumado da nutrição de Porto Alegre. Olha só a elegância, parece um vendedor de seguros, rapaz. O que é isso? É muita elegância, tá louco? Cara, eu tô chorando de rir da caneca azul, repete pra mim. Aí, ó. Caneca azul, azul caneca, caneca azul, azul caneca. Olha o ritmo, ó. Caneca azul, azul caneca, caneca azul. Performa, rapaz, tá louco? Aqui o negócio é sério, rapaz. Se é pra avacalhar, a gente avacalha com qualidade. Não tem essa coisa do mais ou menos. Aqui é qualidade na lata, nego. Meu sonho, eu vou confessar uma coisa pra vocês. O meu sonho de vida é eu poder estar às 10 horas da manhã, às 7 horas da manhã, às 11 horas da noite com um cabelo igual ao do Lucas. Olha a elegância, cara. Caraca, o meu cabelo parece um ninho de mafagafo, meu, velho. O do cara ali todo arrumadinho, todo... bota pro ladinho ali. Caraca, velho. Porra, boa, tá feito? Vamos fazer lá, Eu vou criar uma linha de produtos, tá? Cabelos estilosos. Eu vou fazer só uma linha, vou fazer um filtro, a gente coloca aqui, vai ficar só o cabelinho assim, ó, grudado na cabeça da pessoa. Show de bola. Como é que tá, Lucas? Tudo certo contigo? Tudo bem, cara, tudo certinho, tudo tranquilo, trabalhando bastante. Sexta-feira, né? Sextou, hoje é dia de quê? Hoje é dia de chutar gato preto na encruzilhada, hã? Hoje é dia. O cara pegar as balinhas da macumba e dar pras crianças no sinal. Que é isso, cara? Pipoca. Chutar o negócio todo. Não, gurizada aí é maluca, né, velho? Sexta-feira, hoje é dia de quê? De trabalhar, né? Trabalhar é todo dia, fazer a coisa funcionar. A gente tá aqui sexta-feira.
A semana inteira a gente falou de treinamento aeróbio, o Lucas falou de avaliação, falou de prescrição. Ontem eu desenhei uma periodização no quadro aqui pra galera, ensinei eles a calcular algumas coisas. E aí eu te trouxe hoje na expectativa de você tirar algumas dúvidas da gente referente à questão nutricional. Eu queria saber o seguinte, primeiro ponto, o sujeito quer começar a melhorar a capacidade cardiorrespiratória dele. Ele vai precisar de um equilíbrio nutricional para que isso aconteça, certo ou errado? Perfeito. Ô, André. Oi. Antes da gente começar, um minutinho só. Fala. Por favor, eu sou aluno da pós e da primeira turma, né? Só deixar um relato, que é uma coisa que eu acho bacana e a gente está sempre atrás de conhecimento e procurando melhor. Então, realmente, parabenizar a ti, que é o idealizador da pós, de verdade mesmo, sabe? Que não é demagogia, né? E eu não estou pagando pra ele falar isso, hein? É do coraçãozinho, tá saindo aqui, ó, honesto. A gente nem combinou isso. Realmente a pós é de uma qualidade altíssima e é realmente pessoas sérias querendo difundir conhecimento sério, né? Que é uma coisa hoje que a gente está sempre atrás. Então, só passar um feedback do pessoal aí como aluno e como participante da pós, que realmente é uma pós diferenciada. Show de bola, é uma pós de assuntos sérios, mas divertidos, né? As aulas são extremamente divertidas, a gente trata o ensino, a educação de forma um pouquinho mais sem aquela pressão da necessidade de ser extremamente duro, pesado na questão do conhecimento, mas sim, a gente trabalha com níveis ótimos de qualidade de ensino, mas com metodologias extremamente ativas. Metodologias onde a gente brinca, a gente dá risada, a gente aprende, a gente dá exemplos. Essa brincadeira que a gente faz aqui, cara, tem na aula, entendeu? Tem na aula, eu pego lá e brinco, falo. Às vezes eu faço lá a ideia do cara rabugento, às vezes eu faço o cara divertido, aí você faz uma brincadeira, todo mundo ri, e assim passa 20 horas de aula no final de semana e a gente nem sente, aprendeu um monte de coisa, se divertiu com um monte de coisa, sem dúvida nenhuma, e são todos professores de altíssimo nível mesmo. Vale a pena vocês estarem vinculados a isso. É uma forma muito gostosa de aprender. Eu particularmente adoro a forma de ensinar dessa maneira. Vocês veem pelas lives aqui que a gente brinca, escreve no quadro, risca tudo, não tem roteiro. Muita gente faz live com roteirinho, com teleprompter, que não sei o que, fica paradinho assim, olhando para uma telinha do lado assim, oi, tal coisa. Cara, aqui é na lata, velho, espontâneo, é o que a gente faz no dia a dia, é verdadeiro, sabe? Então, às vezes eu tô lá escrevendo, puxa, tem que apagar um negócio, tem que não sei por quê, porque é de verdade. Não é uma aula montada, não é um teatro montado, pelo contrário, é aquilo que nós realmente somos, é realmente aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Vocês estão dentro da sala, de uma das salas do Isubra aqui, a gente está gravando, cara, se vocês pudessem estar aqui presentes, assistindo isso, seria sensacional também. E nós estaremos nessa mesma vibe, nessa mesma pegada de ensino, de passar informação, de levar qualidade para vocês. O que a gente quer fazer? A gente quer mudar a realidade de vocês, a vida de vocês. Isso aqui é conteúdo de altíssimo nível, de graça no Instagram. A gente está doando a coisa mais preciosa que a gente tem no mundo, que é o nosso tempo. Nós estamos dando o nosso tempo para vocês. As pessoas dizem assim, professor, o senhor cobra lá R$250 a hora para fazer a mentoria, para fazer o trabalho lá diferenciado, junto, aulas particulares. Poxa, é caro você cobrar R$250 por hora. Eu disse, não é por hora. São 20 anos mais uma hora que eu tô te cobrando. São 20 anos de bagagem, de estudo, de ensino, de erros e acertos que eu estou te trazendo em uma hora e te cobrando R$250. Então é isso que você tem que entender. É isso. Quando a gente dá aula, quando eu passo esse conhecimento aqui para vocês de maneira gratuita, vocês estão economizando a coisa mais preciosa que existe na face da Terra, que se chama tempo. Vocês estão economizando tempo. Vocês estão pegando a síntese de 20 anos, 25 anos, 30 anos das pessoas e incorporando isso na vida de vocês. É isso que está sendo cobrado, é isso que vale a pena. Entendido isso? Então vamos lá. Começando a primeira pergunta. Lucas. Falando sobre o que tu falou sobre o condicionamento, né? A questão da alimentação, tá? A base nutricional, a base para rendimento, a base para melhora, independente de ser um atleta de alto rendimento ou um praticante de exercício físico, a gente tem 3 macronutrientes da alimentação: carboidrato, proteína e lipídio. O carboidrato é a nossa principal moeda energética, então não existe
ganho de rendimento, não existe melhora de adaptação sem o uso do carboidrato. E isso é uma coisa que, infelizmente, as pessoas têm muito medo de consumir. E muitas vezes não é só o praticante de exercício físico, às vezes o atleta de alto rendimento ele também chega com o medo do consumo de carboidrato. Então, uma coisa que eu posso relatar para vocês até da minha parte clínica aqui no consultório é que muitas vezes os pacientes, tanto atletas de alto rendimento como os praticantes de exercício físico, eles vêm com consumo proteico extremamente elevado. Então, através dos exames, do ureia elevada, etc., com um aproveitamento proteico e o carboidrato muito baixo. Quando, na verdade, teria que ser o contrário, né? Porque elevando a quantidade de carboidrato, baixando de proteína, inclusive síntese proteica, tu consegue garantir de maneira mais eficiente. Perfeito. Então, o carboidrato ele é a base da pirâmide, é a base do treinamento. Acontece, muitas vezes, das pessoas chegarem, mas o fulano de tal faz tal coisa e corre bem. Cara, ele é a curva, ele é a exceção. Sempre vai ter uma exceção à regra, mas para nós, grande maioria dos praticantes e os atletas, enfim, o carboidrato ele é a base, né? Tanto a formação de glicogênio, normalização, fazer o loading de glicogênio pré-prova, durante prova, enfim, o que vai garantir a base do treinamento, a base da adaptação acaba sendo o carboidrato. E me diz uma coisa, perfeito, Lucas, não é à toa que tu é meu aluno, né, meu querido? Me enche de orgulho escutar esse negócio aí, cara, porque são coisas que a gente enxerga e corrige muitas vezes na aula, né? Quando você fala, olha só, a culpa de você ganhar peso, por exemplo, não é do carboidrato apenas, são dos macronutrientes que levam calorias para dentro do organismo. Pode ser de carboidrato, pode ser de gordura, pode ser de proteína. E, mas professor, carboidrato libera muito mais insulina. Bom, olha só, não é tão mais do que quanto, por exemplo, a própria proteína. A gente tem proteínas, aminoácidos que são insulinêmicos, que geram a liberação também de insulina. E mesmo assim não é insulina, você não gera energia espontânea a partir de insulina. Você precisa das quilocals, né? Perfeito, exatamente. As pessoas acabam caindo no ponto, por exemplo, uma dieta de restrição de carbo emagrece mais. Restrição de carbo é energética, a restrição calórica que faz essa dieta. Tanto é que hoje se vendem muitas dietas idiotas, desculpa a palavra, né, mas dietas de 800 calorias, H300, que as pessoas ligam ao H300 não às 800 calorias da infusión. Sim. Então, na verdade, o que vai fazer o processo de queima de gordura, de emagrecimento, é a restrição calórica, né? E só tem que ter cuidado, né? Porque muitas vezes as pessoas entram na restrição calórica, você ainda faz uma restrição errada no macronutriente, no carboidrato, tu acaba perdendo o teu condicionamento. Tu treinar mal, perder o condicionamento, esse treinamento nunca vai ser bacana, né? Perfeito. E é por isso que eu insisto muito, eu dou aula para muito nutricionista e vocês sabem o meu posicionamento a respeito disso. Eu poderia muito bem, tecnicamente, estar falando exatamente isso, explicando, mas não é, olha só, escutem com muita clareza, não é papel do profissional de educação física fazer esse tipo de abordagem. Isso é papel do nutricionista. O nutricionista, o profissional de educação física, ele precisa saber disso para poder dizer, olha só, eu tenho meu nutricionista lá, meu parceiro Lucas Malman, entra lá, fala com ele vai te orientar da melhor forma para potencializar os efeitos do meu treinamento. Eu sempre falo assim, cara, na minha carreira, em algum momento, eu me vi dividido entre 3 áreas, a educação física, a nutrição e a medicina. Eu estava dando aula muito para essa galera toda, eu dei aula no pós de medicina do esporte no Brasil inteiro, no pós de nutrologia no Brasil inteiro, então eu estava dando aula para eventos de nutrição para 1000 pessoas, o que excelente, maravilha, incrível. Mas eu comecei a sentir falta de contribuir mais para a educação física, ensinar os profissionais de educação física a fazer aquilo que eles são formados e habilitados a fazer, que é pensar e prescrever o treinamento. E aí fazer a junção desses 3 pontos, onde você tem a educação física, a nutrição e a medicina, cada um trabalhando nos seus limites e algumas áreas se sobrepondo, sendo áreas cinzas. Obviamente eu preciso saber a respeito de carboidratos, de proteínas, de gorduras, de necessidades, mas a prescrição disso passa
para o nutricionista. O nutricionista tem que saber sobre treinamento físico, treinamento aeróbico, de força, de potência, mas a prescrição passa para o profissional de educação física. Então isso tem que ficar muito claro, muito exposto. Aqui a gente não tem, assim, problema nenhum em fazer o certo. A gente faz o certo. Se o certo me beneficia ou não, bom, isso não vem ao caso, mas o certo é o certo, o errado é o errado. Às vezes as pessoas perguntam, professor, o senhor podia me prescrever isso aqui? Não, cara, eu não posso te prescrever isso porque é uma questão de legalidade, então não dá. Então o Lucas foi perfeito nisso. Lucas, de bate pronto, tá? A gente não preparou isso. Três alimentos ricos em carboidratos que são indicados, são bons para fazer uma carga de glicogênio lá antes de começar o treinamento. Três alimentos, assim, de forma geral. Cara, eu poderia dizer assim, como a gente está falando em fazer esse tipo de glicogênio, tá? Eu utilizaria alimentos de alto índice glicêmico. Então, por exemplo, o arroz branco é um ótimo alimento, o macarrão é um ótimo alimento. Nós temos também as frutas. O que é interessante disso, né? Que nós temos a absorção através da frutose por glúten diferente. Então, tu consegue ter um aproveitamento melhor. Então, quando tu dá uma carga de carboidrato, por exemplo, de arroz branco, através de glúten, tem uma melhor absorção intracelular do que tu está utilizando só um ou só outro. Então, pensando nessa carga, nesse loading de glicogênio, eu diria que alimentos de alto índice glicêmico, de preferência usando frutas junto para poder ter um aproveitamento melhor. Até quando nós falamos ali no último posicionamento do Comitê Olímpico, falando sobre a parte de glicogênio, ele indica como 24 horas antes do treino uma carga de 7 a 12 gramas por quilograma de peso de carboidrato. Dentro da nutrição esportiva, a gente sempre calcula grama por quilograma de peso, e aquelas 36 a 48 horas que antecedem está usando 10 a 12 gramas. É muito difícil alguém conseguir comer 12 gramas por quilograma de carboidrato, uma carga alta de carboidrato. Então, muitas vezes, aí, por exemplo, a suplementação entra como um bom componente, então cargas de frutos, batidas, etc. Isso, eu ia falar, beber carboidratos, né? Pela facilidade de você não acionar mecanismos de saciedade, por exemplo, né? Então, quando você toma alguma coisa, você evita a ATM trabalhar, né? Evita a pressão nos dentes, e esses são dois fatores que sinalizam saciedade, né? Então, quando você toma alguma coisa, você consegue ingerir um volume maior de calorias sem provocar os mecanismos de saciedade. Então você consegue fazer uma batida, um líquido bem denso de calorias, né? E aí o volume também não é um volume tão grande como se fosse, por exemplo, mastigar batata. Batata é um bom carboidrato, mas tem um volume muito grande para conseguir uma porção de carboidrato, às vezes menor do que outras, né? Então uma coisa interessante que eu estava lendo aqui, tá? Alguém mandou aí falando sobre a questão do carboidrato complexo. Isso é uma coisa que o pessoal tem que cuidar, porque as pessoas confundem que é carboidrato simples, carboidrato complexo, alto índice glicêmico e baixo índice glicêmico. Então o arroz branco ele tem um alto índice glicêmico, mas ele é um carboidrato complexo, ele é um carboidrato simples, como muitas pessoas acabam falando, né? Então tem que ter esse cuidado. Por exemplo, você falou da batata, pegar por exemplo, a batata inglesa, ela tem uma carga glicêmica muito baixa, tem muito pouca quantidade de carboidrato na porção do alimento. Sim. Então a gente tem que pensar também em esvaziamento do gasto, questão de digestibilidade, né? Até tem o training da gut, né? Final intestino da prova, por exemplo. Para não causar uma diarreia durante a prova de longa distância, acontece, tem uma coisa chamada diarreia do maratonista, né? O cara erra na pegada. Essa imagem é maravilhosa. Quem tiver curiosidade, bota no Google aí diarreia do maratonista, vai ter uma imagem depois aí de um cara todo cagado correndo. E é bem característico. Claro que que coisa horrível. Mas sensacional. E me diz uma coisa então, Lucas. Durante a prova, quando que eu preciso dizer assim, bom, eu vou correr meia hora, eu preciso colocar carboidrato para reposição, eu vou correr 1 hora, eu vou correr 2 horas. Como é que é essa relação do uso do carboidrato durante provas? Será que 15, 30 minutos de exercício aeróbico já precisa de uma bebida rica em carboidrato? Como é que funciona isso na nutrição? Não, nós temos um posicionamento hoje, tá? Que até 45 minutos tu vai utilizando somente água, então cerca de 100 a 500 ml. Quando tu começa a ultrapassar os 45 minutos, a cerca até de 75 minutos, tu começa com o bochecho de carboidrato, né? Então bota, faz o bochecho e joga fora. Quando nós utilizamos de 1 hora a 2 horas e meia, tu mantém o consumo hídrico
gramas de carboidrato, e ultrapassando esse período, tu mantém o consumo hídrico, que é importante, né? E tu aumenta essa carga de carboidrato, podendo chegar até 90 gramas. Eu diria que essa é, claro, a orientação que nós temos, né, no posicionamento. Sim, não é uma regra, mas uma orientação. Não é uma regra, exatamente. Então, tem paciente que vai correr e se começa em ingesta de água, se não contaminar. Tem que ter esse cuidado também. A individualização da estratégia, né? Você individualizar, por isso que é importante testar. Às vezes a gente vê assim, eu vou colocar um carboidrato durante a prova. Aí o cara tem um desconforto gastrointestinal porque você não testou isso e o cara perde desempenho. Então tudo isso deve ser muito testado antes para individualizar de maneira bem precisa a questão da abordagem nutricional. Isso, Lucas? Exatamente. A gente sempre brinca, né? Treino é treino, jogo é jogo, né? Não adianta, é assim que é. Uma coisa que eu falei, inclusive, contigo, né? Se a gente recebe alguém em véspera de prova, cara, não faz nada, porque se tu fizer, a chance de dar merda muito grande. Sem dúvida alguma. E tem que conhecer o paciente, tem que saber como ele se sente, tem que testar o gel, o carboidrato que ele vai estar utilizando. E também ter um cuidado, porque as orientações que nós temos hoje, diferente a isso, são específicas para atletas de alto rendimento. Sim. Não adianta o cara que não é atleta de alto rendimento querer seguir a preparação e a orientação que ele dá merda. Então, isso a gente vê muito, né? Nessa semana a gente falou muito a respeito disso, sobre avaliação, partindo de avaliações mais simples, desde de anamnese, que foi a nossa primeira aula, testes mais simples, testes um pouquinho mais sofisticados. A gente falou sobre alguns tipos de avaliação, falamos sobre montagem de treinamento. Ontem eu montei treinamento com eles, fazendo a prescrição através de alguns métodos e cálculos. Ensinei um novo método de cálculo para eles, mais recente na literatura, assim por diante. Então as pessoas às vezes acham que eu vou fazer meia hora de exercício aeróbio, já vou fazer uma garrafinha de maltodextrina ou alguma coisa do gênero. É extremamente desnecessário, pode causar até mais desconforto e problema do que benefício, né? A ideia de você usar um suplemento, usar alguma coisa para potencializar o resultado é quando você visa a progressividade desse resultado, e a grande maioria das pessoas peca exatamente nisso. Acha que precisa ter a chuteira do Neymar para jogar bola. Então não é a chuteira do Neymar, não é a maltodextrina, é sim jogar a bola, é estar no treinamento, é fazer a progressividade. Se cria uma fantasia muito grande com a nutrição esportiva, né, na ideia de que eu preciso de um suplemento, senão não vai dar certo. Não, artifícios externos, eles são parte do processo. Muitas vezes em atletas até mesmo de altíssimo rendimento, eles vão trabalhar em percentuais de melhora menor do que 5% da performance do cara. Então o cara ele não vai perder 50% da performance se ele não tomar o carboidrato. Mas como ele está competindo em alto nível, obviamente que 1 ou 2% a mais de benefício, para ele é muita coisa, é o fato dele chegar em primeiro ou terceiro lugar em uma prova. Aquele timing faz a diferença. Exatamente. Lucas, para a gente caminhar para o final da tua participação, você tem que marcar mais lives para conversar mais coisas, eu acho que é interessante. Eu quero fazer uma pergunta assim, pós o treinamento, terminou o treinamento aeróbio, vamos dizer lá, o cara fez treinamento sério, treinou em torno de 45 minutos, a 1h e 15 lá mais ou menos, o foco principal dele é treinamento aeróbio. Qual é a recomendação? O que ele faz? Ele sai, ele vai fazer uma reposição hídrica, quanto que é essa reposição hídrica, qual é a estratégia disso? Ele vai fazer o consumo de carboidratos, como é que funciona na nutrição esportiva isso? A reposição hídrica ela é fundamental, né? Eu diria não só a reposição pós-exercício, como a ingesta antes, tá? O ideal é que tu comece utilizando cargas baixas de baixo isopor. Hoje o cálculo diário total nós utilizamos cerca de 40 ml por quilograma de peso, então está fazendo esse cálculo para o total diário e distribuir ele, respeitar muito a questão intestinal do paciente, como ele vai estar recebendo. Como nós estamos falando na ressíntese do glicogênio que foi usado durante exercícios, carboidrato de alto índice glicêmico também para fazendo essa ressíntese mais rápida. Quantidades proteicas elevadas também não tem necessidade nenhuma, né? O foco principal é no carboidrato. E aí, particularmente, eu não gosto muito de estar utilizando gordura pós esse treinamento, porque dos 3 macronutrientes, a gordura retarda a absorção dos nutrientes. Então, tu acaba dificultando o que tu quer que seja o trânsito. Além disso,
pelo tempo de digestibilidade proteica, isso pode estar causando algum desconforto. Então, o ideal é que seja uma carga alta de carboidrato, uma carga baixa de proteína, né? Inclusive no cálculo total proteico que a gente não falou do dia, 1,2 a 1,6 gramas por quilograma de peso, não precisa mais do que isso, é uma carga bacana de estar se usando. A gente tem que pensar muito na questão do exercício. Eu sempre falo assim, quando a gente fala de exercício físico, a gente tem 3 pontos. A gente tem a resposta aguda, a gente tem a resposta subaguda e a gente tem a resposta crônica, que vem depois de várias sessões de treinamento. Isso, aquilo que a gente chama de adaptação. Então, a resposta aguda é aquilo que está acontecendo durante o exercício. A subaguda é o que aconteceu após o exercício, aquelas 24, 48, 72 horas, aquela curva de resposta fisiológica que a gente tem. Dentro deste contexto, naquelas primeiras 24 horas, eu posso dividir 2 horas depois do trabalho, 6 horas depois do trabalho, 12 horas, eu posso seccionar essas horas. Quando a gente pensa nisso, as 2 primeiras horas, elas são horas muito importantes do ponto de vista de homeostase. Eu estou trazendo o meu organismo de um ápice de gasto energético para um posicionamento de repouso. O meu sistema endócrino está alterado, o meu sistema nervoso está alterado, a minha bioenergética está alterada. Então eu tenho toda uma migração de sangue voltada para a recuperação muscular. Se eu estou removendo substratos do músculo, levando oxigênio a mais para aquele músculo, levando água, nutriente, tirando hidrogênio, lactato, outras coisas de lá de dentro, fica difícil o organismo ajustar para uma absorção alimentar muito grande, porque teria que fazer uma migração de sangue do músculo para a região esplânquica, para a região intestinal. Então fica uma competição. Se eu coloco muito alimento na refeição do cara no pós-treino, a ideia é que esse sangue migre para o intestino e eu retardo muitas vezes a velocidade de recuperação muscular. Então tem que existir um equilíbrio. Quem é que faz esse equilíbrio? O nutricionista esportivo. Ele vai lá, vai calcular tudo direitinho e vai dizer, olha, essa carga de carboidrato aqui, segundo os guidelines, os últimos estudos, tem uma velocidade de esvaziamento gástrico maior do que esse outro aqui. Se eu colocar só glicose, tem uma resposta. Se eu colocar glicose e frutose, tem outra resposta. O Lucas lembrou muito bem, a via de absorção da frutose, ela é menos custosa para o organismo. A gente gasta menos energia para fazer a absorção e utilização de frutose. Então você responde muito rápido o glicogênio hepático com frutose. Tanto se a gente pegar as bebidas hidroeletrolíticas mais famosas, a gente vai pegar a bula dela para ler, a gente tem lá, são 6 gramas de carboidratos, 3 gramas de glicose, 3 gramas de frutose, para ter esse time de velocidade de absorção. Então a frutose é mais rápida, a glicose é menos rápida, e aí depois de 2 horas mais ou menos que você estabilizou os fluxos sanguíneos das coisas, você pode entrar com uma alimentação, quem sabe, mais sólida, um pouquinho mais complexa, para esse cara recuperar um pouco maior. E sempre preocupado também com a questão de hidratação. A hidratação ela é fundamental para o processo de recuperação de treinamento propriamente dito. Então você tem assim, uma estratégia extremamente simples, eu gosto de usar, a gente aplica isso nos atletas da seleção, nos atletas que são de alto nível mesmo, junto com o Wagner Zaccani, que é preparador físico da seleção brasileira de judô e assim por diante. Nós usamos muito a técnica de massa corporal pré e pós, isso é fundamental. Quando você tem um desgaste muito grande hídrico, é muito fácil você ver essa diferença. O cara chegou lá, ele pesa 90 quilos. Terminou o treino, ele está com 87. Bom, tem um déficit de 3 quilos de massa corporal. O que foi isso? 99,9% dessa massa que se perdeu no treinamento, na sessão, é água. Então você tem um objetivo, que é recuperar no mínimo a água que você perdeu. Então ele tem ali um período de 2, 3 horas para ele tomar essa água, fazer essa reposição hídrica o mais rápido possível. Além disso, existe um controle a respeito da cor da urina. Então você tem ali a questão de como é que tá a cor do teu xixi. Será que teu xixi você tá começando já desidratado? Como é que foi depois da sessão de treinamento? Como é que foi depois de 2 horas da sessão de treinamento? Então essa tabela de cor de urina, ela é muito legal de ser utilizada junto com esse controle de massa corporal pré e pós. Além disso, você tem agudo, né? Você tem o subagudo também, o controle de massa corporal
pré e pós-treinamento 24 horas também é interessante. Você viu, o cara chegou com 90, saiu da sessão com 87. Aí no outro dia de manhã, quando ele chegou, depois que ele já dormiu, que ele descansou, ele chegou para treinar, ele não tá com os mesmos 90. Ele tá com 89, 80,5, 89,5. Então, opa, alguma coisa aconteceu aí. Esse cara não recuperou a massa corporal total que ele tinha. Então esse déficit, junto com a equipe multidisciplinar, tem que ser discutido. Poxa, será que ele tá recuperando bem hidricamente? Será que ele não ficou com déficit calórico e isso fez com que ele reduzisse a massa corporal dele nesse período noturno? Como é que está essa recuperação? E são todos elementos de controle de treinamento que são fundamentais para você ter. Hoje a gente não trabalha mais com pois é, será que... Não, você tem ferramentas muito fáceis de utilizar, basta querer utilizar para que as coisas aconteçam de maneira mais fidedigna possível, mais fisiologicamente possível e assim por diante. Beleza? Mais alguma coisa, Lucas? Não, cara, acho que era isso aí. Espero poder ter contribuído com o pessoal. Te agradeço o convite, né? Sabe que é um paizão, sempre prazer ainda tá falando contigo. Deixa eu arrumar meu cabelo parecido com o do Lucas. Devendo uma carne, né? Ó. Não, carne não pode, porque os gladiadores, eles eram vegetarianos. Ó. Aqui, ó, vegetarianos. O nego vai comer, eu vou estar com mais uma cenoura lá. O negócio, o bagulho vai pegar. Muito obrigado, Lucas, pela tua participação, foi cirúrgica, foi sensacional. Agora eu vou continuar a live sem o Lucas, porque a gente vai fechar a questão da nossa semana de aulas sobre treinamento, aeróbio e avaliação. Eu vou responder algumas perguntas. Obrigadão, Lucas, um abraço e até a próxima, meu querido. Valeu! E aí, galera, show de bola, curtiram a participação do Lucas? O Lucas é um grande amigo, ele já está comigo há bastante tempo, aí ele fez uma outra pós comigo, não terminou a pós, a outra, porque eu saí da pós. Quando eu abri essas novas turmas junto ao Isubra, ele veio, ele migrou. Então é um cara muito bacana, é um cara dedicado aí, tem se criado muito nessa questão científica. Show de bola, acho que ele contribuiu de maneira exemplar, maravilhosa, né? Maravilhosa. Com relação a essa contribuição nutricional, que eu acho que é importante, nós profissionais de educação física, sabermos dos pontos relacionados à nutrição, mas também sabermos que existem profissionais dedicados a isso, dedicados a fazer isso. Beleza? Show de bola? Agora eu vou começar a responder as perguntas de vocês. Primeira pergunta, pode fazer lá que eu respondo. Obviamente que é sobre avaliação e prescrição do treinamento aeróbico. Se vier perguntar sobre hipertrofia, sobre suplemento, eu não vou nem falar nada. Se eu falar, você vai ficar bravo com a minha resposta, com aquilo que eu vou falar. Marco, você consegue um café pra mim? Caneca azul, azul caneca. Olha lá, primeira pergunta da Tropeço. Tropeço está fazendo a pergunta, como converter a unidade BPM para pace? Não dá para converter ela, tá? Você pode trabalhar com as velocidades por quilometragem, que daí é o pace, tá? Não é uma conversão, assim, eu vou fazer uma conversão direta. Não, você vai pegar a velocidade do teste, que está realizando o teste, ver o batimento cardíaco, você vai ver, bom, naquela velocidade eu estava com X batimento cardíaco. Quanto que esse batimento cardíaco se refere em termos de percentual? Ele vai estar na primeira zona, segunda zona, terceira zona, quarta zona, quinta zona. Geralmente o pace é utilizado com relação a atletas de alto rendimento, tá? Daí não se usa tanto a questão da frequência cardíaca. A frequência cardíaca são para aqueles nossos alunos, aqueles nossos sujeitos que treinam na academia. Quando a gente fala de alto rendimento, a gente vai usar valores de velocidade, valores de limiares de lactato, primeiro e segundo limiar ventilatórios, aí é bem mais complicado porque precisa de uma avaliação mais complexa. Essa avaliação mais complexa, eu ensino tudo a respeito disso no curso novo que está no site, que lançou hoje. Lançou hoje o curso sobre treinamento, avaliação e treinamento aeróbico, e lá tem um módulo exatamente sobre isso. Como é a avaliação de atletas de academia, atletas de alto rendimento e altíssimo rendimento. Lá você vai aprender cada pontinho a respeito disso, tá? Vamos lá. Mais perguntas. Professor, qual a diferença que é considerada normal, mesmo de pressão entre dois braços? Se você pegar
na literatura, tem trabalhos que mostram que uma diferença de 15 milímetros de mercúrio entre um braço e o outro tem já uma classificação. Claro que diferenças maiores aumentam ainda os percentuais, tá? Mas se eu não me engano é 15 milímetros, ou seja, se você mediu a pressão arterial do sujeito, deu 140 por 80, tá? 140 por 80. E no outro braço deu 155 por 90. Bom, existe uma diferença aí entre um braço e o outro, e aí você tem que ter a sua observação um pouquinho maior. Eu sempre digo o seguinte, cara, depois dos 20 anos, 25 anos, todo mundo deveria ir num cardiologista. Por quê? Porque para fazer um check-up, ver se não tem nenhum problema congênito, algum problema de crescimento, desenvolvimento, às vezes um estreitamento de aorta, algum distúrbio no batimento cardíaco, né? Então sempre todo mundo tem que ir lá, pelo menos uma vez, quando se formou estruturalmente, vai lá no cardiologista e faz o negócio. Eu uso a frequência cardíaca ou máxima, aí você escolhe o que você quiser achar, a equação que você quiser achar. Daqui a pouco você não quer achar com equação, você quer fazer testes com o cara dá tiros, é possível fazer isso. E aí você vai pegar percentuais por zona. Zona 1, 2, 3, 4 e 5, eu mostrei isso na live de ontem. Se vocês não assistiram a live de ontem, tá? Azar de vocês, que eu falei, eu tava aqui e eu mostrei no quadro, tá? Então não adianta reclamar, eu disse, vou fazer as lives lá, beleza? Vamos lá, mais perguntas, Mas tudo bom, Wallace? Seja bem-vindo. Eu vou mostrar para vocês umas coisas, eu vou desenhar aqui no quadro, enquanto vocês vão elaborando as perguntas, que é o eixo Y, eixo X, e eu vou ter a prescrição, a análise do treinamento. Ó, apareceu uma outra aqui. A diferença entre equações e exame de ventilometria. Eu vou falar agora sobre isso, tá? Eu vou parem as perguntas agora e eu vou entrar nesse assunto, tá, Alisson? Olha só. Então eu tenho uma zona de início, eu tenho uma intensidade, essa intensidade vai subindo, eu tenho a primeira quebra, eu tenho uma segunda quebra e eu tenho um platô, tá? Um teste ergospirométrico, ele é assim, tá? De forma geral. Você vai ter um período estabilizado, uma primeira quebra, uma segunda quebra e um platô. Este platô aqui só vai acontecer em sujeitos bem condicionados. Se o sujeito não for bem condicionado, ele não vai ter um platô. Ele vai parar em algum momento entre esse ponto e esse ponto aqui. Se ele tiver um platô, eu vou chamar de VO2 máximo. VO2 máximo, beleza? Porque ele já teve característica do máximo consumo de oxigênio. Se ele teve uma parada entre o segundo limiar e algum ponto perto do máximo, eu vou chamar de VO2 pico. VO2 pico, tá? São coisas diferentes. Geralmente o VO2 máximo é encontrado em pessoas de alta treinabilidade, saudáveis de forma geral, e o VO2 pico vai acontecer em pessoas não tão saudáveis ou em sedentários. Então já existe uma diferença aí, perfeito? VO2 máximo, VO2 pico. Lembrando, VO2 é a capacidade de captar, transportar e utilizar oxigênio. VO2 máximo é a máxima capacidade de captar, transportar e utilizar oxigênio nos tecidos. Perfeito isso? Vamos lá. Então eu vou ter o meu primeiro limiar, aqui é a primeira quebra, ó, que eu vou chamar de LV1, primeiro limiar ventilatório, e eu vou ter a minha segunda quebra, que eu vou chamar de LV2, segundo limiar ventilatório. Perfeito? Estão vendo aí? Estão enxergando isso? Ótimo! Então eu tenho uma fase antes do primeiro limiar, uma fase entre o primeiro limiar e o segundo limiar, e uma fase após o meu segundo limiar. Perfeito? Limiar ventilatório é a velocidade, quantas vezes eu estou respirando por minuto. No primeiro limiar eu tenho uma quebra, começo a aumentar minha ventilação, e no segundo limiar eu aumento muito a minha ventilação, porque eu estou querendo eliminar o CO2 que está sendo produzido na musculatura. Lembra, CO2 é o produto do tamponamento de hidrogênio
com bicarbonato, tá? E aí eu vou ter a produção de água e CO2 lá no meu sangue. Quem faz isso? Uma enzima chamada anidrase carbônica. Fica ligado, fisiologia tá aí, bioquímica tá aí. Beleza? Então eu vou ter primeiro limiar ventilatório, segundo limiar ventilatório. Aqui eu comecei a produzir um pouco mais de CO2 e aumentar também o consumo de oxigênio. E aqui eu produzi muito CO2, ó. Muito CO2. Vou botar duas setinhas. Aqui eu vou botar uma e duas equivale a muito. E aí eu comecei a hiperventilar. E aí eu consegui captar primeiro e segundo limiar ventilatórios, perfeito? Essa zona aqui, a literatura chama de subaeróbia. Subaeróbia. Essa zona eles chamam de aeróbia. E essa zona eles chamam de anaeróbia. Eu não gosto dessa nomenclatura, tá, gente? Porque não existe subaeróbia, não existe aeróbia, não existe anaeróbia. Metabolicamente falando, o que existe é uma zona de baixa intensidade, média intensidade, alta intensidade, predominantemente oxidativa, predominantemente mista oxidativa de lipídios e carboidratos. Aqui a predominância é lipolítica, aqui é lipolítica glicolítica e aqui é glicolítica fosfagênica. Nossa, que monte de nome! Cara, é assim que é a vida. Se você quer melhorar mesmo, quer se tornar um treinador de verdade, você vai precisar se apropriar dessas informações. Ah, mas pois é, eu não sei, estudei, não vi isso. Não tem problema. Vai lá no site, pega o curso, avaliação e prescrição treinamento aeróbio, são vários módulos, eu ensino tintim por tintim, pontinho por pontinho. São vários vídeos gravados onde eu tenho quadro, onde tem os slides, eu explico, mostro, volto. Você fica com 3 anos o curso liberado para você assistir quantas vezes você quiser, então vale muito a pena você fazer esse estudo, essa aquisição. Então eu tenho lá a zona subaeróbia, aeróbia, anaeróbia, que nós vamos chamar de oxidativa, lipolítica, oxidativa, mista. Mista por quê? Gorduras e carboidratos. E aí eu puxo uma linha média aqui, ó, que daqui para baixo é mais gordura e daqui para cima é mais carboidrato, CHO. E depois a zona anaeróbia, que nós vamos chamar de glicolítica fosfagênica. Por que glicolítica fosfagênica? Porque tem mais glicose sendo oxidada e mais creatina também sendo oxidada. Legal. Quando a gente olha aqui, dentro desse contexto, eu tenho uma zona de treinamento de intensidade leve, média 1, média 2. Aqui eu posso dividir em alta e altíssima. Altíssima. Show de bola! O que eu montei para vocês ontem. Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5. Beleza? A forma de prescrever o treinamento. Ontem me perguntaram isso, né? Ah, professor, fala lá sobre as zonas metabólicas. Está aqui, as zonas metabólicas estão aqui agora para vocês, fazendo o sentido todo. Vou colocar lá, ó. Geralmente de 50 a 60%, aqui de 61 a 70, aqui de 71 a 80, aqui a primeira alta de 81 a 90 e aqui a altíssima acima de 91 batimentos por minuto. Fechou a charada, matou a pau. Entenderam essa relação? É muito fácil, mas é fácil para quem? Para quem estuda. Para quem não estuda, não adianta, cara. Não adianta você ir num curso de final de semana que o maluco lá assim, ó, porque o braço, porque bibibi, porque bababá, e o cara não te trazer conteúdo, parceiro.
Tem um monte de gente aí dando aula na internet, um monte de gente dando aula, um monte mesmo. Você vai lá e fala, eu fiz um curso, não sei o quê. Cara, compara, só faz comparação. O quanto que você aprende fazendo esses cursos aí, cursinho de R$50, R$70. Não tô dizendo a questão do valor, tá? Às vezes tem muita coisa boa por 50, 80, 100 reais. Tem mesmo, às vezes acontece. Mas, cara, você tem que entender que tem que investir para melhorar. Se você quer melhorar a sua carreira, como é que você não quer investir nela? Professor, eu quero ser um treinador, mas eu não tenho um oxímetro. Eu quero ser um treinador, mas não tenho um aparelho de pressão. Eu quero ser um treinador, mas eu não entendo de avaliação. Cara, eu trabalhei com avaliação nesse nível de consumo de oxigênio, análise, assim, top de linha, padrão ouro internacional. Durante 9 anos a gente viu isso, fazendo laudo, analisando o laudo de atleta, vendo as dificuldades, o que acontece com um platô e assim por diante. Então não é à toa que eu tô aqui falando pra você, sem ter um slide, sem ter nada, escrevendo no quadro puro aqui, jogando a informação. Então isso é importante que você entenda, é o quanto que você tem de valor naquilo que você está fazendo. Não é preço, é valor. Não adianta você fazer 10 cursos de R$80 que não vão te trazer nada de benefício concreto. É melhor você economizar tempo, vai lá e faz um curso padrão, top, bacana. Quem já fez os meus cursos sabe do que eu tô falando, não é simplesmente da boca para fora. A gente se dedica muito em levar material de altíssima qualidade para vocês. Não é à toa que a gente está aqui com um quadro branco, tem uma iluminação aqui, tem iluminação aqui, tem 2 câmeras gravando, tem, isso aqui é um áudio profissional, cara. E só esse aparelhinho aqui custa R$600. O Marcos acabou de avacalhar, disse que eu avacalhei o áudio agora. Que eu trouxe o áudio e disse, vai dar um Então, existe todo um potencial em cima desse negócio. Quantas horas a gente fica no estúdio gravando aula, montando, editando aula? Então é um tempão que a gente leva para fazer essas coisas. E isso tem que ser valorizado, isso tem que ser visto como uma qualidade. Nós estamos levando para vocês essa semana inteira material de altíssima qualidade. Quem nos acompanhou aqui sabe que a gente fez um material top de linha, compartilhou com vocês aqui uma semana inteirinha de aula a respeito das coisas, beleza? Jefferson, não existe um valor mínimo, tá? De volume de treino, vai depender de quem é o seu paciente. Às vezes você pode ter um treino de 15 minutos, porque esse cara é sujeito a extremamente sedentário. Às vezes esses 15 minutos nem são contínuos. Você faz 5 minutos, o cara descansa, faz mais 5 minutos e faz mais 5 minutos depois. Então, não existe um volume mínimo. O que a literatura nos diz é que para gerar adaptações fisiológicas positivas marcantes, a intensidade precisa estar acima de 60% da frequência cardíaca de reserva, tá? Então, que nem eu dei na aula ontem. Ontem eu expliquei isso. Se você estava aí na aula de ontem, você ficou sabendo desse assunto, beleza? Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Entenderam isso? Show de bola. Galera, eu quero saber se vocês estão gostando da live. Estão gostando da live? Dá um joinha aí pra nós. Dá um joinha. Gostaram da participação do Lucas? Lucas participou aí conosco também. Foi show de bola. Foi extremamente pontual. Dá um joinha lá. Como é que é a nossa hashtag mesmo? É hashtag ciência do exercício. Coloca aqui. Hashtag ciência do exercício. Hashtag ciência do exercício. Escreve aí hashtag ciência do exercício. Bora lá. @Dr.André.Lopes, tá? Bota lá, hashtag ciência do exercício, @Dr.André.Lopes. Marca lá e vamos fazer com que as pessoas entendam essas coisas. Beleza? Gente, amiga do meu coração, estamos encerrando a nossa semana de aulas, de lives sobre o treinamento aeróbio. Foi um prazer enorme ter estado com vocês aqui durante essa semana, ajudado vocês. Lembrando que tem material gratuito no site, tem um e-book dos 7 pontos para o sucesso do treinamento aeróbio, para que vocês possam ler, analisar, verificar. É gratuito e não esqueçam que tem o lançamento do curso lá no site Avaliação e Prescrição do Treinamento Aeróbio.
Quanto é que custa o curso? Bem menos do que o tempo que você vai gastar para pensar, analisar e organizar tudo isso para aprender sobre avaliação e prescrição de treinamento. Então entra lá, pode parcelar em 12 vezes lá no cartão de crédito. Se não tem cartão de crédito, faz no boleto. Obviamente no boleto não parcela, né, filho? Aí faz lá no boleto, mas com certeza será uma aquisição enorme, enorme. Quando vocês me convidarem aí, eu vou para a cidade de vocês. Show de bola. Tranquilo? Sereno? Não esquece de pegar o e-book no site que é grátis. Não esquece de aproveitar o curso. O curso tem valor especial aí, tá? Vai ficar com o valor que tá lá no site hoje, amanhã e domingo. Eu acho que segunda-feira o valor sobe. Então corre no site, aproveita, compra por esse valor mais acessível, parcela direitinho, vocês vão gostar demais. Tem uma outra surpresa para vocês. No curso tem um e-book top de linha que é muito maior do que esse que é gratuito, que é um e-book com testes, vários testes, como fazer os testes, como aplicar os testes, quais os pontos a favor e contra de cada um dos testes, as equações direitinho, tudo bacana num e-book desenhado sensacional, de um layout maravilhoso, um conteúdo didático maravilhoso. Beleza? Muito obrigado, indiquem o curso, indiquem as lives, peçam para as pessoas me seguir aqui no Instagram e um beijão. Mais uma foto lá, ó, um printzinho e nos vemos, quem sabe, em outra semana de alguma aula bacana que a gente vai dar aqui. Beleza? Beijão, até mais. Fui!